você do outro lado da tela, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Confissões de Crente, no quinto vídeo dessa série especial, 7 dias, 7 evidências que fomos criados. Se você não viu os outros, confere aqui no canal porque tem uma playlist específica com todos os outros vídeos. O assunto desse vídeo pode ser um pouco controverso. Será que nós e os macacos somos parentes? Bom, de acordo com alguns pesquisadores, a maioria das histórias sobre origem do homem são incompatíveis com o registro fóssil. Você já ouviu falar nisso? Bom, numa pesquisa publicada no início de maio do ano de 2021, o pesquisador Sérgio Almeida, da Divisão de Antropologia do Museu de História Natural Americano, afirma que existe uma dificuldade em conciliar o registro fóssil e a narrativa da evolução humana que é defendida pela teoria da evolução. Não esquece! Todas as fontes que forem citadas aqui, de entrevistas, de artigos, vão estar na descrição do vídeo, beleza? E antes de continuar o vídeo, não se esqueça de dar aquela moralzinha, de curtir, de se inscrever no canal se você não se inscreve. A maioria das pessoas que vem aqui ver os vídeos não é inscrito. E compartilha com a tua comunidade, compartilha com os teus grupos de WhatsApp. Ajude a esse ministério, porque isso impulsiona os vídeos, isso faz com que o YouTube sugira esse vídeo para outras pessoas que têm gostado de ver coisas similares, tá bom? Mas, voltando à nossa pergunta inicial, será que nós e os macacos somos parentes? De acordo com a teoria da evolução, nós e os símios somos parentes sim. A biologia evolutiva e a paleontologia afirmam que nós e os macacos compartilhamos o mesmo ancestral. Essa afirmação ela é feita com base em semelhanças genéticas, moleculares, morfológicas, anatômicas, né, também, enfim, tudo que a filogenética puder considerar. Se você nunca ouviu falar nessa palavra de filogenética, as relações filogenéticas elas são determinadas justamente por isso. São as relações de parentesco que são estabelecidas por meio de similaridades, ou seja, são características que são compartilhadas pelos organismos. Mas de onde será que veio essa ideia de parentesco homem e macaco? A gente precisa tomar cuidado com aquela frase, o homem veio do macaco. Ela representa um raciocínio errado, mas ela é muito popular quando mencionado o paradigma da evolução, especialmente a evolução humana. De acordo com a teoria da evolução, que foi popularizada e sistematizada por Charles Darwin lá no século XIX, quando ele publicou o livro dele em 1859, A Origem das Espécies, a vida teria surgido há muito tempo atrás, de forma espontânea, e ao longo de milhões de anos, e pela ação da seleção natural, foi se diversificando e produzindo todas as formas de vida que conhecemos hoje. A bem da verdade, gente, no livro do Darwin, ele não fala sobre a origem da vida, tá bom? Essas coisas, elas aparecem porque foram analisadas correspondências que Darwin trocou com amigos, em que ele falava sobre isso. Mas Darwin, ainda no século XIX, no seu livro, olha só o nome do livro que ele publicou, A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, afirmou, sem base alguma de registro fóssil, que de acordo com o conceito da ancestralidade comum, nós teríamos surgido do mesmo ancestral que deu origem aos macacos. Como os símios, eles são encontrados na África, ele afirmou que os seres humanos teriam surgido naquele continente e de lá se espalhado para todos os cantos do mundo. Depois dessa introdução a respeito da evolução, essa divagação aqui a respeito da evolução e de filogenética e um monte de coisa, vamos falar um pouquinho sobre a questão do registro fóssil e do ancestral e dos ancestrais, os prováveis, né, ancestrais dos humanos. Desde a época do Darwin, muito se tem falado sobre a evolução do homem, a respeito de achados de fósseis. Uma coisa muito engraçada é que a cada nova descoberta, as manchetes de veículo de divulgação científica não falham em apresentar a evolução humana como um fato comprovado. Mas será que é mesmo? Será que esse tema está gravado em pedra e dado por encerrado? O mais engraçado é que você pode parar para observar isso. Toda vez que é publicada uma matéria
que mostra um achado de algum ancestral do homem sempre é algo que vai mudar completamente a história e o que se conhece sobre a ancestralidade do homem. Pode prestar atenção nisso, é muito engraçado. Mas, olha só, quando a gente busca em artigos publicados em revistas científicas, não é bem isso que nós encontramos. O registro fóssil ele é cheio de falhas, inclusive com relatos de fraude. A mais famosa delas é o famoso homem de Piltdown. Pesquisadores dos quais a gente pode destacar, por exemplo, Charles Dawson, eles divulgaram nos primeiros anos do século XX o achado de um fóssil que seria até ali uma nova espécie de homem primitivo, que recebeu até o nome Eoanthropus dawsoni. E claro, esse Dawsoni foi em homenagem ao cientista que eu acabei de citar, o Dawson. Depois de algumas décadas de avanços dos métodos de pesquisa, olha só, em 1953, a descoberta foi declarada como fraude. Isso porque os achados consistiam em uma mandíbula de símio e um crânio de um homem moderno totalmente desenvolvido. Olha isso, esses ditos paleontólogos, né, o Dawson entre eles, foi demonstrado que esses pesquisadores, entre aspas, né, eles usaram lixas para deixar o osso e os dentes com aparência mais antiga e que foram submetidos a substâncias químicas para obter o resultado, ou seja, para que esses ossos tivessem uma aparência de antigo e desgastado pelo tempo, quando na verdade eles eram super recentes. Mas olha, seria bem desonesto a gente colocar todos os trabalhos dos paleoantropólogos, que são os profissionais que trabalham com os fósseis dos ancestrais dos humanos, né? Seria bem injusto a gente colocar todos eles no mesmo balaio da fraude do homem de Piltdown. Mas isso não significa que nas últimas décadas a história tenha tido um desfecho melhor. Um artigo de revisão que foi publicado na revista Science, lá no dia 7 de maio de 2021, e novamente, não se esqueça, essas referências estão na descrição aqui do vídeo do YouTube, tá bom? Esse artigo traz evidências de que o registro fóssil não poderia estar mais confuso. Um dos autores, que é o Sérgio Almeida, que eu citei para vocês no início do vídeo, ele disse o seguinte, olha, quando nós olhamos para a narrativa da origem dos hominídeos, é tudo uma grande bagunça. Não existe consenso sobre o assunto. As pessoas estão trabalhando com paradigmas diferentes e isso é algo que eu não vejo acontecer em outras áreas da ciência. E aí ele continua assim, ó, mais de 50 fósseis de gêneros de símios estão documentados na África e na Eurásia. No entanto, muitos desses fósseis mostram uma combinação de mosaicos de feições que não se igualam àquelas expectativas dos representantes antigos dos símios modernos e das linhagens humanas. Como consequência, olha, não há consenso científico no papel evolucionário desempenhado por esses fósseis, ou seja, registro fóssil é uma grande bagunça. Eles vão achando os vestígios de fósseis, vão montando como se fosse um quebra-cabeça, não existe uma padronização. Tudo que a gente encontra é diferente da expectativa que a gente teria para esses ancestrais e para o que nós conhecemos hoje. Gente, essas afirmações elas não parecem muito um fato, né? Não parece que é um fato comprovado cientificamente, assim como a teoria da evolução defende. É interessante quando a gente passeia por esse artigo que você vai ver a referência aqui na descrição e a gente avalia uma imagem que vocês vão ver agora, em que são representados os fósseis usados nessas análises filogenéticas que eu disse para vocês, né? Que é quando é estabelecido um grau de parentesco entre os animais a partir da similaridade, das características que eles compartilham. Na sua totalidade, esses registros, eles não estão completos, eles são esparsos e eles têm apenas fragmentos de ossos. Eu convido você para ler esse artigo e para ver aí as evidências. Um cuidado, gente, que nós devemos ter ao ler informações como essas é separar dado do que é interpretação. A gente não pode negar os dados, que nesse caso são os fósseis ou os ossos antigos desses seres que viveram num passado distante. Mas a
interpretação, veja isso, o cuidado que nós devemos ter, a interpretação é essencialmente influenciada pela cosmovisão do pesquisador. Interpretar essas semelhanças dos fósseis e elaborar uma hipótese com base na ancestralidade comum, gente, isso faz parte da cosmovisão evolucionista que vem da interpretação desses dados. Mas olha, isso não significa que essa relação de parentesco, ou seja, toda essa história da filogenética e das semelhanças, isso não significa que seja um parentesco comprovado. Ainda mais quando nós estamos num território da ciência, que é a ciência histórica, e que infelizmente a gente não tem possibilidade de testar hipóteses que estão relacionados a eventos que teriam acontecido num passado, ou seja, há milhões de anos atrás, né? Agora, como que os criacionistas interpretam esses fósseis dos hominídeos? Bom, a cosmovisão criacionista interpreta esses achados como sendo de diferentes grupos de humanos que viveram há muito tempo. Quando Deus nos criou, ele nos deu a capacidade de adaptação e, eventualmente, a possibilidade de ocorrerem mudanças, que, como eu disse já num outro vídeo, são mudanças limitadas nas espécies, o que nós chamamos de microevolução, ou também como diversificação de baixo nível. Homo erectus, ou Homo neanderthalensis, seriam representantes, por exemplo, da espécie humana, só uma variação da nossa espécie, e que ao longo do tempo passaram por diferenciações que foram causadas por adaptações fisiológicas e até mesmo mudanças ambientais, como clima, como recursos alimentares. É muito fácil relacionar esse aspecto com as variações que nós vemos e que existem dentro da espécie. Vamos colocar aqui um exemplo como o cachorro e o gato. Por que quando a gente vê a variação que existe dentro da espécie de cachorro, dentro da espécie de gato, por que a gente não pode aplicar essa mesma variação às pessoas? Por que não aplicar o mesmo conceito aos humanos que saíram da arca depois do dilúvio? Além do fato de que a localização desses fósseis na África e na Eurásia pode se encaixar de uma forma muito interessante no relato da Bíblia e das dispersões que ocorreram depois do dilúvio e a confusão das línguas na Torre de Babel. Bom, o registro fóssil, como nós falamos no vídeo de registro fóssil, né, ele tá longe de comprovar a teoria da evolução, porque tem muitas perguntas e hipóteses que precisam ser respondidas. Pelo lado do relato da criação, é importante também a gente entender que nós não temos todas as respostas, mas ao mesmo tempo é preciso saber que a Bíblia é confiável para sugerir novas linhas de investigação para que a gente possa entender melhor as nossas origens e dar razão à nossa fé, que afinal de contas é o motivo dessa série que eu tô fazendo aqui no canal. Como que a gente pode compreender as evidências científicas e usá-las para dar razão à nossa fé. E o vídeo de hoje vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e curta o vídeo, comenta, deixa tuas impressões aqui e a gente se vê no próximo vídeo com a sexta evidência, tá bom? Até lá!